ele é a pessoa que é das mais inteligentes que eu já encontrei aqui. Professor Pedro. Sim, ele está no nível dos grandes professores, filósofos que eu já tive na minha vida na Europa, eu acho, né? Ele tem um conhecimento muito grande, né? Das coisas, e uma profundidade, é um grande estudioso, né? Então, desde 2016, que é a partir do momento que eu começo a trabalhar diretamente com ele, que eu percebo o quão grandioso é o trabalho do professor Pedro. Ele é uma pessoa extremamente à frente do tempo de todos, ele descortina novos horizontes, ele sempre está à frente, ele sempre é vanguardista em diversos aspectos. Então, trabalhar com ele é um exercício de aprendizado contínuo. E o meu tio, ele sempre foi um cara diferenciado, uma pessoa que você notava, desde pequeno notava, ele falava pouco, mas quando ele falava, sempre era para pontuar algumas questões, trazer um pensamento mais crítico, até para uma conversa, às vezes, informal. Ele sempre tinha uma opinião que fazia você refletir sobre aquilo. Ele nunca quis impor as posições dele em nada, mas sempre, né, do jeito dele, ele fazia alguma frase que você, no fim do dia, você ia refletir sobre aquilo e, de repente, pensar, né, de uma forma diferente sobre algum assunto. Em 2015, eu entrei no curso de produção audiovisual da FASB, que hoje é Unifasb, e logo de cara, assim, na aula inaugural, eu via sempre os professores citando o professor Pedro, tendo ele como referência. E durante todo o meu curso de audiovisual, no último semestre, eu me dei conta, assim, eu vou sair da faculdade, não vou ter uma aula do professor Pedro. Então aí eu procurei, como era o líder de turma, eu procurei o professor Pedro e ele se dispôs logo de imediato, assim, a dar aula pra gente. Então foi muito bom, assim, ele falou sobre a mina de saberes. Bom, em relação à questão do Dr. Pedro, né, dentro da família, ele é considerado uma pessoa muito especial, né? Foi assim, um irmão que a gente tinha muita alegria quando podia ver. Toda vez que ele chega aqui em Barreiras, ele vem de Brasília para cá, para Barreiras, para a gente ter as nossas reuniões, ele traz um saber novo, ele traz uma novidade, ele sempre está nos atualizando, nos informando com algo totalmente diferente. Então a mente dele nunca para, ele sempre está produzindo, está trazendo novos conhecimentos, ele está dialogando com a gente, ele é uma pessoa extremamente humana, também generosa, então o que ele tem de conhecimento ele compartilha com todo mundo, e uma pessoa extremamente simples, pelo o grau de conhecimento que ele tem, pela referência que ele é em relação aos estudos da educação, o pioneirismo que ele tem também em determinadas áreas, ele é uma pessoa extremamente simples. E no final da aula ele falou, aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês poderiam fazer como estudantes de produção audiovisual para contribuir com esse trabalho? E eu me senti chamado para aquilo ali também, então depois da aula eu procurei ele e me dispus também a contribuir com esse trabalho, a aprender na realidade, né? Fiquei encantado com essa coisa erudita do texto dele, porque o professor Pedro é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, é uma pessoa que se aprofunda nas coisas, ele não fica só por cima do superficial, ele se aprofunda. Então foi um irmão que a gente foi conhecendo e foi admirando na medida em que o tempo foi passando, porque foi uma relação distante, né? Embora muito amorosa, sempre foi uma pessoa muito ligada com a família, né? E a partir do momento então que ele definiu que não ia mais seguir a vida religiosa, ele então retornou para casa, ficou um período convivendo conosco, a gente teve um relacionamento mais próximo, mais afetivo, e se formou uma grande amizade entre os irmãos, até porque ele é dos irmãos o mais velho dos homens, né? Eu vejo que a gente ainda não tem noção do quão é impactante os estudos dele nas diversas áreas.
na área econômica, na área ambiental, que ele também fala bastante, e inclusive na área social. E ele faz uma relação muito grande em relação a essa distinção entre a humanização e a socialização. Ele sempre prega muito o conceito da humanização. A partir daí, então, ele começou a ajudar os irmãos para saírem, né, daquela condição de produtor rural para tentar uma coisa melhor na cidade. É uma pessoa que você cresce quando você está com ele, né? Ele lhe apresenta outra visão do mundo, né? Eu acho ele é fantástico. Eu gosto muito dele. Então o professor Pedro é uma pessoa muito generosa, muito bondosa, muito preocupada com o próximo. E ele quer deixar um legado. Na realidade, eu acho que ele já tem esse legado aí, que esse estudo que ele faz para contribuir com a humanidade, com o bem da humanidade. Porque desenvolver um trabalho desse que ele faz é uma coisa assim que fica para a posteridade, para as outras gerações que vão vir e vão se beneficiar desse trabalho que ele faz. Falar sobre o Pedro é falar sobre uma pessoa que sempre foi o nosso exemplo em casa, né? E o mais importante é que no nosso caso, a gente tem uma parceria muito grande. E nesse ponto é uma pessoa muito leve para a gente ter perto, porque o convívio é fácil, né? Ele exige tanto dele que a gente tem que brigar com ele para ele parar de exigir dele. Ele se sentir mais à vontade, né? Porque a exigência que ele tem de ser uma pessoa que consiga resolver as coisas é demais, né? Eu digo para ele, você pode ser normal de vez em quando. Eu era muito grato. O problema era a gratidão. Esse foi o meu problema. Para mim foi, vamos dizer, se nós estamos aqui nos aflitos, a minha primeira grande aflição na vida foi realmente desapontar. Desapontar, por assim dizer, a quem me deu tudo. Mas eu ainda posso, quer dizer, eu ainda estou trabalhando para compensar, né? Não as mesmas pessoas. Certo, mas se nós terminarmos o nosso trabalho que nós estamos fazendo, nós vamos compensar. Só que para você contribuir, não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. E vocês que convivem comigo, não culturalmente, para você contribuir nesse campo da gratidão verdadeira, não é fácil. Não é? Então é preciso realmente produzir algo, né? De novo, né? Algo